Hoje começa uma série nova. Eu, Carla Queiroz, médica ginecologista obstetra, vou falar para você sobre as doenças da mulher, sobre a psicossomática. O que isso significa? Para te dar um contexto sobre esse assunto, eu vou começar te explicando o seguinte. Freud é o pai da psicanálise e todo mundo sabe disso. Mas da mesma época de Freud, tivemos aí um outro médico que era o Grodeck, que era contemporâneo de Freud. E os dois trabalharam juntos para entender o que o psique da pessoa, o emocional da pessoa, influencia na doença. Freud foi para o lado da psiquiatria, para as doenças mentais, entender por que a mulher ficava histérica, né? O que tinha por trás dessa histeria da mulher. E Grodeck, também médico, mais cirurgião, mais clínico, foi para o lado de entender as doenças físicas, né? O que aquela doença significa emocionalmente para aquela pessoa. Por que uma pessoa, quando tem pneumonia, pode morrer e a outra consegue sair numa boa daquela doença, assim como tantas outras doenças. E é sobre isso que vai começar agora essa série de vídeos que eu vou fazer para você, né? Quando a gente ganha uma consciência sobre o que significa a doença, o que a doença quer dizer para a gente ganha um poder, é o poder de cura daquela doença. Então, para começar, eu vou falar de novo de Grodeck. Grodeck dizia que por trás de toda doença existe um trauma infantil não resolvido. O que isso significa? Significa que existe alguma coisa emocional por trás da doença e que essa criança emocional, esse trauma infantil não resolvido, ele vem para mostrar para a gente que algo não vai bem, que algo que aconteceu lá atrás no passado dessa pessoa está incomodando de tal forma e que o lado adulto dela não olhou para isso, que ela precisou adoecer para a pessoa parar tudo o que está fazendo e começar a olhar para aquela situação. Por isso, se por trás de toda doença existe um trauma infantil não resolvido, eu vou estar junto com você, te ajudando a enxergar o que esse nível de consciência mais ampliado é capaz de fazer por você, no sentido de ajudar você a resolver esses problemas da doença. Então, para isso, eu vou começar dizendo o seguinte: se por trás de toda doença existe um trauma infantil não resolvido, existe aí uma criança infantil dentro da gente que se manifesta através da doença. Mas essa criança, ela se manifesta diretamente através da doença? Não. A criança interna da gente se manifesta através de 4 formas. A primeira forma de se manifestar é um pequeno desconforto. Quando você acorda de manhã e fala, nossa, hoje eu não acordei bem, estou assim desconfortável com alguma coisa, né? E aí, se você não para tudo para olhar o que está acontecendo com aquela criança interna sua, ela vem para a segunda forma de se manifestar. Ela vem para o sintoma. Então, você começa a ter dor de cabeça, uma dor na ATM, uma dor na cervical, enfim, o sintoma começa a aparecer, mas ainda não existe uma doença, tá? Então, essa é a segunda forma da criança interna da gente se manifestar. E se você não parar e ouvir o que ela está querendo te dizer, ela vai para a terceira forma de se manifestar. E o que uma criança faz quando não é vista ou ouvida nas suas necessidades básicas? Muito fácil, né? Ela vai ter raiva ou vai deprimir, que chama birra. Então, ou ela vai ficar chorando ou ela vai jogar o brinquedo no chão. No caso de um adulto, é a depressão, a tristeza, a vontade de chorar sem um motivo aparente ou uma raiva do planeta, vontade de matar todo mundo. É a tua criança interna se manifestando pela terceira forma, né? E se você também não parar para entender o que ela está te dizendo, aí sim, ela vai para a quarta forma de se manifestar, que é exatamente a doença. A doença na sua forma orgânica, ou seja, ela já lesou aquele órgão e ela já está instalada, né? Não é mais aquela fase energética
da doença ou funcional da doença. Mas eu vou explicar melhor para você sobre essas fases da doença no próximo vídeo, ok? Mas então, continuando aqui, se você quer estar ciente do que essa criança interna está tentando te falar, não espere ficar doente. Comece prestando atenção no desconforto, prestando atenção nos sintomas, prestando atenção quando você estiver chateada, triste, vontade de chorar ou com raiva do planeta, para que não precise adoecer, para a criança interna ser vista por você. Deu para você entender? Isso não é algo que eu, Carla Queiroz, acabei de inventar. Isso já é muito antigo. Grodeck, Freud já trabalhavam com isso há muitos e muitos anos atrás. Mas a medicina, como ela se apresenta hoje, é sempre em busca de uma solução mágica para retirar a dor, para retirar a doença do cliente. Ou seja, é uma medicina muito, muito diferente do que o nosso querido Hipócrates nos sugeriu, né? De seguir as leis da natureza, de ouvir o que o doente está te falando, e não a medicina galênica, que é a medicina onde o poder da cura está em cima do médico, e o médico vai lá e dá remédio, dá remédio, dá remédio. Hoje, mais do que remédio, o médico segue um protocolo, e um protocolo que segue uma série de exames para poder entender qual é o diagnóstico daquele cliente e depois uma série de tratamentos para tentar tirar a dor ou tirar a doença desse cliente. O que eu proponho para vocês aqui na psicossomática, naquilo que Grodeck tanto estudou para hoje a gente poder trabalhar em cima disso, é exatamente olhar, não é para a doença, não é para o sintoma, é olhar para o ser humano que está atrás da doença e atrás do sintoma. Entender o que está acontecendo com aquele ser humano, entender por que aquela doença se manifestou, o que ela quer mostrar, o que ela quer dizer para você, o que ela quer dizer para a gente. Então, basta você parar e começar a ficar mais sensível em relação aos sintomas, às informações que essa criança interna vem te dando no decorrer da tua vida, tá? Quer evitar doenças mais graves? Muito melhor do que vacina é você olhar para dentro do teu emocional e ver o que está acontecendo com você. Mas eu, como ginecologista e obstetra, vou falar com vocês sobre as doenças da mulher. Então me acompanhe no próximo vídeo, porque nós temos muita coisa para falar sobre isso. E eu espero ajudar você a sair desses problemas e a sair da doença e se tornar uma pessoa muito mais saudável. E se você gostou desse vídeo, ativa aqui o sininho, se inscreva no meu canal e deixa aqui o seu comentário, o seu like, porque a gente tem muita coisa para falar nesses próximos vídeos, ok? Então, um beijo para você. Eu sou Carla Queiroz, médica, ginecologista obstetra e terapeuta sistêmica, ajudando você a ampliar a sua consciência. Vamos ampliar a consciência? Bora lá!